já parou para pensar que mudar pequenos hábitos e comportamentos pode ter um impacto imenso na sua vida? No vídeo de hoje eu vou te trazer 5 hábitos que vão transformar completamente a sua vida financeira. Então bora lá? Oi gente, sejam bem-vindos de volta a esse canal maravilhoso. Meu nome é Marta Fialho. Já deixa seu like aqui embaixo e me ajuda a crescer esse canal e também mostrar esse conteúdo para mais pessoas que também precisam transformar as suas vidas financeiras. Então, sem muita enrolação, já vamos partir para os nossos 5 hábitos milionários para você transformar a sua vida. Hábito número 1. Fale sobre dinheiro. Sim, a gente precisa desmistificar, tirar esse tabu que se criou em torno deste assunto. Dinheiro não é algo sujo, dinheiro não é ruim, dinheiro não é sinônimo de falcatrua, não é sinônimo de algo ilegal. Eu não tô falando aqui pra você ser uma pessoa bitolada, não tô falando aqui pra você ser uma pessoa chata, avarenta, não tô falando isso. Mas eu tô falando pra que você comece a inserir esse assunto no seu dia a dia. Fala quanto você ganha, fala com a sua família sobre dinheiro, ensine os seus filhos a como economizar, a como criar novas fontes de renda desde pequeno. Converse com seu cônjuge sobre esse assunto, planejem as suas finanças juntos. Falar sobre dinheiro não tem que ser algo ruim, não tem que ser algo pesado, a gente não tem que ter vergonha do quanto a gente ganha. A gente precisa começar a trazer mais leveza para isso. E quando a gente começa a trazer leveza para esse assunto financeiro, a gente começa a conseguir pensar sobre esse assunto, pensar por que o meu dinheiro não está sendo suficiente, pensar em novas fontes de renda, pensar em estratégias para utilizar melhor o meu dinheiro. Então, o primeiro hábito, que é poderosíssimo, é desmistificar o tabu que se tem em torno do dinheiro, lembrando-se sempre que dinheiro é um meio e não o seu fim. Então, a gente não tem que ficar guiando a nossa vida para só juntar dinheiro. O objetivo não é esse. O objetivo da educação financeira é que a gente consiga utilizar de maneira sábia, de maneira planejada e organizada as nossas finanças, que é o que a educação financeira ensina, que a gente consiga pensar no dinheiro de uma maneira eficiente. O segundo hábito poderosíssimo é planejar as suas finanças. Gente, e eu sei que tem muita gente que não tem o hábito de ter ali as suas finanças organizadas, mapeadas, mas isso é de total e de suma importância. Se você for começar a fazer isso agora, vai ser meio bagunçado. Eu sei que não é algo que a gente tenha ali de fato hábito de fazer, mas isso vai te dar muita clareza. Não tem como a gente fazer um planejamento financeiro, organizar as suas finanças, saber em qual setor da sua vida você está gastando mais. Não tem como saber exatamente nem quanto você tem para investir se você não tem um planejamento financeiro eficiente. E não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças fazer isso. Mapeie os seus 3 últimos meses. Olhe aonde que você está gastando, com o que você está gastando. Coloca aqui embaixo, inclusive, nos comentários, se vocês querem ver um vídeo sobre planejamento financeiro na prática, que eu posso trazer aqui para vocês também. Mas a ideia é que seja algo simples, para que você consiga fazer dia a dia, até que você consiga ter esses dados, essas informações, para fazer a sua análise financeira. E para ter um planejamento financeiro eficiente, você precisa primeiro, saber quanto você ganha. Sim, muita gente nem sabe quanto ganha. Principalmente quem não é CLT, quem não é servidor público, que é autônomo e que ganha talvez ali em várias formas ao longo do mês. As pessoas às vezes não têm um controle total dos seus gastos. Então, primeiro de tudo, saiba quanto você ganha. Saiba quanto o seu cônjuge ganha. Depois que vocês sabem qual é o valor do orçamento da casa, coloque quais são os seus sonhos, quais são as suas metas. Estabeleça quanto que você quer direcionar desse valor para os seus investimentos. Depois você vai olhar quanto que você vai ter de gastos fixos e, por fim, quanto que vai sobrar para você gastar no presente. Então, primeiro você planeja e depois você gasta. E não o contrário. Primeiro você gasta para depois perceber que o seu dinheiro acabou e aí não tem mais nada até o próximo salário, o que é péssimo. Antes da gente passar para o nosso terceiro hábito, se você já está gostando dessas dicas, já se inscreve nesse canal, que toda semana vai ter vídeo novo falando sobre educação financeira e desenvolvimento pessoal. E se você gosta desse assunto, já se inscreve, já dá essa moral aqui pro canal que está começando agora. E eu vou adorar ter você aqui comigo todos os vídeos. E não esquece de ativar as notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado e não vai perder nenhum conteúdo de valor aqui desse canal, beleza? Então bora continuar para o nosso próximo hábito. O nosso terceiro hábito é gastar menos do que ganha. Eu sei que você está pensando, nossa, mas isso é óbvio, todo mundo fala que a gente tem que gastar menos, que a gente tem que viver um padrão abaixo. Eu sei, mas coisas óbvias precisam ser ditas, porque infelizmente a maioria das pessoas continua vivendo num padrão acima do que elas deveriam. Por quê?
Eu sei por quê, na verdade, né? Porque a gente vive numa sociedade de consumo e a gente quer ter aquela vida que a blogueira e fulano e da televisão e nananã, sabemos. Mas você tem que se controlar. Tem que se controlar. Não dá pra você ganhar 5 mil reais e querer gastar 5.500. Não dá pra você ganhar 3 mil reais e querer gastar 3.200. Não dá. A conta não fecha. Economia é uma ciência da escassez, ponto. Você não vai ter dinheiro para tudo aquilo que você quer comprar, e isso é normal. Funciona assim em todas as casas, acredita? Em todas as famílias acontece a mesma coisa. A gente tem que escolher e colocar prioridades no que a gente vai gastar. Isso é normal, mas é assim que é. A gente tem que viver sempre num padrão abaixo do que a gente poderia. É assim que a gente faz sobrar dinheiro. A gente precisa pensar que você, como um bom adulto que é, se não sabe, deveria saber disso, mas dinheiro não nasce em árvore. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. E de regra, a gente vai ter que gastar menos, né? A não ser que você crie outras fontes de renda, o que é ótimo, tem aí um segundo emprego, que é excelente, mas de regra a gente tem um emprego, então a gente tem que fazer o nosso salário render. E render significa que eu consiga ter um padrão de vida compatível com aquilo que eu recebo. E eu não tô falando pra você viver na miséria, não tô falando que você não tem que ter luxos básicos, na verdade, nosso creme de cabelo, nosso protetor solar maravilhoso. Não estou falando isso, eu sou super a favor, mas o que eu estou dizendo é que você precisa planejar esses gastos. A gente já falou sobre isso no hábito 2. Então você precisa escalonar o que é importante, o que é urgente, para poder estar sempre dentro das suas possibilidades financeiras. Viver um padrão acima é o que normalmente faz com que as pessoas fiquem endividadas, que as pessoas não consigam fazer sobrar dinheiro para investir. E isso acaba virando uma bola de neve. Se você vê que o que você ganha não é suficiente, então considere ter uma renda extra. Mas nunca comprometa 100% do seu dinheiro. Sempre mentalize que você vai viver um padrão abaixo. É assim que funciona. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir ter uma vida muito mais próspera. Porque a gente vai conseguir manter um padrão de vida legal e ainda assim fazer sobrar muito dinheiro para você alcançar suas metas e os seus objetivos financeiros. Hábito número 4. Ter a sua reserva de emergência. Se você não tem a sua reserva de emergência, considere fortemente construir uma, na verdade, porque reserva de emergência é sinônimo de segurança. Quando você tem segurança financeira, você consegue mudar a sua mentalidade, porque você não fica mais à mercê daquela necessidade imediata, daquele imprevisto que cria uma situação em que você precisa se endividar. Então, a maior parte das pessoas que pegam empréstimo, que fazem algum tipo de endividamento, de pegar dinheiro com outras pessoas, são pessoas que fazem isso em momentos de urgência. E quando você se prepara para a urgência, você não corre o risco de conseguir um dinheiro que depois você não vai conseguir arcar por conta dos juros excessivos que incidem nesse valor. A reserva de emergência é o que te possibilita tirar sonhos do papel. Então você não fica preso a circunstâncias. Ela te prepara para imprevistos. Isso é poderosíssimo. E outra coisa, eu já gravei um vídeo todinho falando sobre construção de reserva de emergência. Eu vou deixar aqui nos cards. Então quando acabar esse vídeo aqui, você já clica e já aprende em 5 passos super rápidos como você vai construir a sua reserva de emergência. Combinado? O quinto e último hábito é o mais poderoso de todos. É que você tenha uma educação financeira continuada. Inclusive, essa questão da educação continuada é uma das soft skills mais requisitadas dos profissionais do futuro. Então, se você precisa se manter estudando para ser um bom profissional na sua área, você também vai precisar sempre estar aprendendo a como gerenciar as suas finanças. Afinal de contas, a gente sabe que quem tem a responsabilidade sobre as nossas decisões financeiras somos nós. Então a gente não pode ficar terceirizando a responsabilidade sobre as nossas finanças, sobre o nosso dinheiro. Você é que tem que saber onde que ele vai ser investido, quais são suas metas financeiras. Você tem que conhecer o mínimo sobre economia, sobre inflação, sobre taxa Selic, sobre os principais produtos financeiros. Só assim você vai conseguir alinhar os seus planos e sonhos com os melhores produtos financeiros disponíveis no mercado. E não só isso, em como organizar suas dívidas, em como usar melhor o cartão de crédito, em como ter uma reserva de emergência construída, em como planejar e organizar as suas finanças domésticas. Tudo isso faz parte da educação financeira. E é responsabilidade de cada um de nós cuidar das nossas finanças. Eu vejo muitas pessoas que têm preguiça
de aprender sobre educação financeira. E eu não tô falando de falta de interesse puramente, porque nem tudo que a gente estuda somente porque gosta. Muitas coisas a gente aprende porque a gente precisa aprender. E pode ser que seja esse o seu caso. Pode ser que você, de fato, esteja aqui nesse canal, nesse vídeo, tenha caído aqui, porque você estava procurando como melhorar os seus hábitos financeiros. Mas ainda que você não goste, é o que você vai precisar fazer. Porque se você não souber como administrar o seu dinheiro, vai vir sempre aquele gerente super esperto de banco querendo te passar a perna. Então não tenha preguiça. Hoje a gente tem o YouTube, a gente tem o Google, tem vários livros, você consegue aprender com os melhores professores do mundo. É só comprar o livro dele, é só entrar no canal do YouTube dele. Então não tenha preguiça de procurar informações, de melhorar, de aprender, de crescer, de assumir as rédeas sobre a sua vida financeira. Não deixe isso para depois, porque o tempo é um aliado para quando a gente está falando sobre juros compostos e multiplicação da nossa renda. Então não deixe para depois aprender a gerenciar melhor os seus gastos e aprender a organizar sua vida financeira e também a como investir melhor. Lembre-se que pequenas mudanças nos seus hábitos e na sua forma de pensar pode mudar radicalmente a sua vida financeira. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!